Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar como fazer esse lindo tapete. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixa o seu like, deixa aqui também nos comentários o que você está achando da videoaula e compartilhem esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. E olha que lindo esse tapete, olha esse ponto. E olha esse bico de acabamento, lindo demais, né? E vai deixar qualquer ambiente maravilhoso. E aí, vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou utilizar o barbante Beatriz. É um barbante aqui de Portugal, número 2. A numeração é diferente do barbante do Brasil, tá? No Brasil, essa espessura aqui, ó, que é o número 2 aqui em Portugal, no Brasil é o 6, tá? O barbante 6. Você pode fazer também esse tapete com o barbante 8, tá? Então, para esse barbante, eu vou utilizar a agulha 4 milímetros. Caso você utilize o barbante 6 no Brasil, utilize uma agulha 3,5 milímetros. Se você utilizar o barbante 8, utilize uma agulha 4 milímetros. É a mais recomendada, tá? Agulha para tapeçaria e tesoura. Eu vou começar essa peça pelo nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, eu vou começar a fazer as correntinhas. E para essa peça eu vou fazer 69 correntes. 1, 2, procure não apertar muito essas correntes, tá? 3, 4, 5. Feito aqui as 69 correntes, eu vou pular 3 correntes e na quarta eu vou fazer um ponto alto. Esta alcinha que está na agulha, eu não conto como corrente. Então, laço a agulha, pulo uma corrente, 2, 3. Na quarta, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Laço a agulha e na próxima correntinha, ó, vou colocar a agulha por baixo dessa alcinha de cima e vou fazer outro ponto alto. Então, aqui, ó, eu fiz 3 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas que eu pulei. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Vou pular 2 correntinhas de base. 1, 2. Na próxima correntinha, vou fazer um ponto baixo. Então, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima e faço aqui um ponto baixo. Faço 2 correntinhas. 1, 2, laço a agulha, pulo 2 correntinhas de base, 1, 2. Na correntinha seguinte, faço aqui um ponto alto. E agora eu vou laçar a agulha e vou fazer mais 2 pontos altos para ficar com um bloquinho de 3 pontos altos, pois aqui eu já tenho um. Então, faço aqui o segundo. E aqui eu faço o terceiro. Então, aqui eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos, como aqui no início. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Vou pular 2 correntinhas de base, na seguinte, vou fazer um ponto baixo. Faço 2 correntinhas. Deixa eu puxar um pouquinho o fio aqui. Finalizando a primeira carreira. Pulo 2 correntinhas de base, na seguinte, vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Aqui eu fiz um e vou fazer mais 2 pontos altos para ficar com um bloquinho de 3 pontos altos. Olha como tá ficando lindo, né? Agora, ó, eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 correntinhas de base, na seguinte vou fazer um ponto baixo, depois faço mais 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base, na seguinte eu vou fazer um ponto alto e depois mais 2 pontos altos para ficar com um bloquinho de 3 pontos altos, como eu fiz aqui, tá? E eu volto aqui quando chegar no final dessa carreira. Aqui eu fiz 2 pontos altos e agora eu vou fazer mais um ponto alto na última correntinha para ficar com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui eu lacei a agulha e na última correntinha vou fazer aqui
um ponto alto. Aqui eu não vou fazer nada, tá? Que aqui é o nozinho inicial. Então, aqui eu fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos, assim como no início. Ó, e a primeira carreira ficou assim. Agora, vamos para a segunda carreira. Agora, eu vou para a segunda carreira. Vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, de onde está saindo essa alcinha que está na agulha, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha e faço aqui um ponto baixo. Agora, ó, eu vou fazer outro ponto baixo. Vou colocar a agulha por baixo dessa alcinha aqui, desse ponto baixo, tá? Esse ponto baixo, ó, tem duas alcinhas, tem essa aqui e essa outra aqui. Pera aí, deixa eu pegar aqui certinho, ó. Tem essa aqui e essa aqui. Eu vou colocar a agulha por baixo dessa alcinha aqui, tá? Então, coloco a agulha por baixo dessa alcinha, laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima, dou uma puxadinha e faço aqui o ponto baixo. Então, aqui, ó, eu fiz meu ponto de início, um ponto baixo, em cima de outro ponto baixo, tá? E esses dois pontos baixos é o equivalente à altura de um ponto alto. Então, sempre que eu for iniciar a carreira, eu vou iniciar dessa forma, porque eu quero uma lateral bem retinha, tá? Agora, ó, eu vou laçar a agulha e vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base. Embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base faço aqui mais um ponto alto. E aqui, então, eu tenho 3 pontos altos, contando com esse meu ponto de início, né? Então, eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos, assim como eu fiz na carreira anterior. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Vou colocar a agulha nesse espaço, embaixo dessa alcinha de 2 correntes, e vou fazer um ponto baixo. Então, coloco a agulha nesse espaço, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo esse ponto baixo de base, no próximo espaço, coloco a agulha e faço um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas, laço a agulha e agora eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e faço aqui um ponto alto. Laço a agulha, no próximo ponto de base, o segundo ponto alto. E aqui eu faço o terceiro ponto alto. Faço 2 correntinhas. No próximo espaço, faço um ponto baixo. Agora, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Faço 2 correntinhas, no próximo espaço, ó, pulo esse ponto de base, no próximo espaço, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, laço a agulha e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, aqui eu faço um ponto alto, aqui o segundo, e aqui o terceiro. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui e aqui, tá? Então, eu volto aqui quando estiver no final dessa carreira. Finalizando a segunda carreira, aqui eu fiz 2 pontos altos e agora eu vou fazer mais um ponto alto para ficar com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, no início da primeira carreira, eu pulei 3 correntinhas e agora eu vou colocar a agulha na terceira correntinha. Laço a agulha, coloco a agulha na terceira correntinha, embaixo das duas alcinhas, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e aqui eu faço um ponto alto. E aqui, então, eu finalizo a segunda carreira. Agora, eu vou para a terceira carreira. Vou virar o trabalho, puxo um pouquinho essa alcinha que está na agulha, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas desse primeiro ponto de base, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, puxo essa alcinha que está na agulha, coloco a agulha nessa alcinha do ponto baixo, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha e aqui eu faço o ponto baixo.
Então, aqui eu tenho meu ponto de início. Então, sempre que eu for iniciar a carreira, eu vou iniciar dessa forma aqui, tá? Agora, eu vou laçar a agulha e vou fazer mais 2 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço aqui um ponto alto. Laço a agulha, no ponto de base seguinte, faço outro ponto alto. Então, aqui eu acabei de fazer um bloquinho de 3 pontos altos, contando com esse meu ponto de início. Agora, eu vou pular o próximo espaço. Nesse espaço aqui seguinte, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos, uma correntinha de espaço e mais 2 pontos altos. Então, laço a agulha, pulo o próximo espaço, no espaço seguinte, faço aqui um ponto alto. Laço a agulha, faço aqui mais outro ponto alto. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha de espaço. Laço a agulha e vou fazer mais 2 pontos altos. Vou colocar a agulha nesse mesmo espaço e faço aqui, então, um ponto alto. Laço a agulha e faço aqui outro ponto alto. Então, aqui eu acabei de fazer um leque. Agora, eu laço a agulha e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço aqui um ponto alto. Laço a agulha no ponto de base seguinte, faço o segundo ponto alto. Laço a agulha e no ponto de base seguinte, faço o terceiro ponto alto. Então, aqui acabei de fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer o outro leque, como eu fiz aqui. Então, eu laço a agulha, pulo o próximo espaço, no espaço seguinte, eu faço o leque. Um ponto alto, mais outro ponto alto. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos, uma correntinha de espaço, laço a agulha e vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Aqui eu faço um ponto alto e aqui outro. Então, aqui eu fiz outro leque. Laço a agulha e vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. E eu vou trabalhando dessa forma até chegar ao final dessa carreira. Qualquer dúvida, volte o vídeo. Finalizando a terceira carreira, aqui eu fiz 2 pontos altos, agora eu laço a agulha e vou fazer o último ponto alto dessa carreira. Então, no início da carreira anterior, eu fiz 2 pontos baixos, um em cima do outro. Agora, eu vou colocar a agulha, por baixo dessas 2 alcinhas do ponto baixo da carreira anterior, tá? Laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima e aqui eu faço um ponto alto. E aqui, então, eu fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos, assim como no início. E aqui, então, eu finalizo a terceira carreira. E olha como já está ficando lindo demais. Agora, eu vou para a quarta carreira. Vou virar o trabalho. Puxo um pouquinho a salsinha que está na agulha. Coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas desse primeiro ponto de base. Faço aqui meu ponto baixo. Puxo um pouquinho a salsinha, aqui eu faço outro ponto baixo. Então, aqui eu já tenho meu ponto de início. Agora, eu vou laçar a agulha e vou fazer mais 2 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, aqui eu já tenho um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Vou pular esses 2 pontos de base, nesse espacinho aqui de uma corrente, eu vou colocar a agulha nesse espaço e vou fazer aqui um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, laço a agulha, pulo esses 2 pontos de base e agora eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, aqui nesse ponto de base, coloco a agulha e vou fazer aqui um ponto alto, laço a agulha no próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto e aqui eu faço o terceiro ponto alto. Ó, então, eu tô repetindo o que eu fiz na primeira carreira, tá? Agora, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou fazer 2 correntinhas,
pulo esses 2 pontos de base, nesse espaço coloco a agulha e faço aqui um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, laço a agulha e agora eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, aqui eu faço um ponto alto, 2, 3. Vou fazer 2 correntinhas e vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira, tá? Revezando entre esse ponto aqui de 2 correntinhas, um ponto baixo e 2 correntinhas e um bloquinho de 3 pontos altos. Aqui eu já finalizei a 4ª carreira com um bloquinho de 3 pontos altos, como no início. Agora vou virar o trabalho, faço aqui meu ponto de início, que é um ponto baixo e outro ponto baixo. Então, aqui eu tenho meu ponto de início. Vou fazer mais 2 pontos altos para ficar com um bloquinho de 3 pontos altos. E agora, eu vou repetir exatamente o que eu fiz na 2ª carreira. Vou fazer 2 correntinhas. No próximo espaço, faço aqui um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo esse ponto baixo de base, no próximo espaço faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, laço a agulha e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, essa carreira eu vou repetir exatamente o que eu fiz na 2ª carreira. Faço 2 correntinhas, no próximo espaço faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo esse ponto de base, no próximo espaço um ponto baixo. 2 correntinhas, laço a agulha e mais um bloquinho aqui de 3 pontos altos. E eu vou fazendo assim até finalizar a carreira. Aqui eu finalizei a 5ª carreira com um bloquinho de 3 pontos altos. Agora eu vou virar o trabalho para iniciar a 6ª carreira. E a 6ª carreira eu vou repetir exatamente o que eu fiz na 3ª carreira, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos e entre um bloquinho e outro eu vou fazer um leque de 2 pontos altos, uma correntinha de espaço e mais 2 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer meu ponto de início, que é um ponto baixo e mais outro ponto baixo. Feito aqui meu ponto de início, agora eu vou fazer mais 2 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, aqui eu acabei de fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou laçar a agulha, vou pular o próximo espaço, no espaço seguinte eu vou fazer um leque. Então, faço aqui um ponto alto, laço a agulha, faço aqui outro ponto alto. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos, uma correntinha de espaço, laço a agulha e vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui eu acabei de fazer um leque. Agora, eu laço a agulha e vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Um ponto alto, 2, 3. Agora, eu vou laçar a agulha, vou pular o próximo espaço, no espaço seguinte eu vou fazer outro leque, da mesma forma que eu fiz aqui. Terminando essa carreira, eu vou iniciar a 7ª carreira. E na 7ª carreira, eu vou repetir exatamente o que eu fiz na 4ª carreira. Finalizando a 7ª carreira, eu vou iniciar a 8ª carreira. E a 8ª carreira, eu vou repetir exatamente o que eu fiz na 5ª carreira. Então, eu vou trabalhando dessa forma, revezando entre essas 3 carreiras, até chegar ao tamanho desejado para a minha peça. No caso, para o tamanho do tapete que eu quero, eu vou fazer 67 carreiras.
Então, eu volto aqui quando eu estiver finalizado a 67ª carreira. Aqui eu fiz 67 carreiras, tá? A última carreira eu fiz igual à primeira carreira, tá? Bloquinhos de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 1 ponto baixo e 2 correntinhas. Aqui também eu finalizei a carreira assim, tá? E agora vamos para o biquinho de acabamento. Então, agora eu vou iniciar o biquinho de acabamento do tapete. Aqui foi a última carreira do tapete, aqui o último ponto alto da carreira. Vou virar aqui, ó, o trabalho, vou trabalhar nessa lateral aqui primeiro, tá? Do tapete. Vou colocar a agulha, ó, por baixo desse ponto aqui. Laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha. Coloco a agulha nesse mesmo espaço, laço a agulha e puxo o fio aqui para cima. Uma vez. Laço a agulha, coloco a agulha no mesmo espaço, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima, 2 vezes. Aqui eu tenho 5 alcinhas na agulha. Agora eu vou laçar a agulha e vou puxar esse fio e vai passar por dentro de 4 alcinhas. Ficando, ó, 2 alcinhas na agulha, agora eu laço o fio e finalizo aqui. Agora eu vou pular o próximo espaço, então aqui, ó, foi um ponto, né? Eu trabalhei aqui, ó, no ladinho do ponto. Aqui eu tenho outro, porque aqui, ó, é uma carreira, aqui é outra carreira, ó. Cada um é uma carreira. Então, eu pulo a próxima aqui, né? Esse espaço, vou no seguinte e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha e vou puxar 2 vezes a laçada aqui para cima. Então, puxei uma vez a laçada aqui para cima. Laço a agulha, coloco a agulha no mesmo espaço, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima. Então, puxei 2 vezes a laçada aqui para cima. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 4 alcinhas. Ficando com 2 na agulha, laço a agulha e finalizo aqui. Pulo o próximo ponto, no seguinte, faço aqui um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha e vou puxar 2 vezes a laçada aqui para cima. 1, laço a agulha. E aqui eu puxei 2 vezes a laçada aqui para cima. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas alcinhas e aqui eu finalizo. Pulo o próximo ponto, no seguinte, faço um ponto baixo. Olha como tá ficando lindo. Tá incrível, né? 3 correntinhas, laço a agulha, vou puxar 2 vezes a laçada aqui para cima. Laço a agulha e aqui eu finalizo o ponto. Pulo o próximo ponto, no seguinte, faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar nessa pontinha aqui. Aí eu volto aqui para mostrar como fazer nesse outro ladinho aqui. Chegando aqui ao cantinho da lateral do tapete, aqui eu fiz um ponto baixo, 3 correntinhas, puxei 2 vezes a laçada aqui para cima e depois eu finalizei. Pulo o próximo ponto, no seguinte, vou colocar a agulha aqui por baixo e vou fazer aqui um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha, vou puxar 2 vezes a laçada aqui para cima. Então, 1. Laço a agulha e puxo outra vez a laçada aqui para cima. E aqui eu vou finalizar o ponto. Agora, eu viro o tapete e vou trabalhar nesse outro lado aqui do tapete, tá?
Vou pular, ó, os próximos 2 pontos de base. Nesse espaço aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha e vou puxar 2 vezes a laçada aqui para cima. E aqui eu finalizo o ponto. Pulo o próximo ponto de base, no próximo espaço, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, laço a agulha e vou puxar 2 vezes a laçada aqui para cima. E aqui eu finalizo o ponto. Pulo esses 3 pontos de base, no espaço seguinte, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laço a agulha, puxo 2 vezes a laçada aqui para cima e finalizo o ponto. Pulo esse ponto de base, no próximo espaço, faço um ponto baixo e aqui eu vou fazer mais um ponto. Aqui eu fiz 3 correntinhas, laço a agulha, coloco a agulha nesse espaço e puxo 2 vezes a laçada aqui para cima. E aqui eu finalizo o ponto. Pulo esses 3 pontos de base, no espaço seguinte, faço um ponto baixo. Olha como vai ficando. E eu vou fazendo assim, até chegar nesse outro cantinho aqui, e eu volto aqui para mostrar para vocês como fazer. Cheguei aqui no outro cantinho do tapete, aqui eu fiz mais um ponto baixo, 3 correntinhas, puxei 2 vezes a laçada aqui para cima e finalizei. Agora eu vou pular 2 pontos de base e entre um ponto e outro, coloco a agulha nesse espaço e faço aqui um ponto baixo e vou fazer outro ponto, fazendo 3 correntinhas, laço a agulha, coloco a agulha no mesmo espaço e puxo 2 vezes a laçada aqui para cima. 1, laço a agulha, coloco a agulha no mesmo espaço e puxo outra laçada aqui para cima. Laço a agulha. E aqui eu vou finalizar. Agora, ó, eu pulo o próximo ponto, no seguinte, faço um ponto baixo. E desse outro lado aqui, eu vou fazer, olha como tá ficando lindo. Tá demais, né? Então, aqui, ó, desse lado aqui, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Quando chegar nesse outro cantinho aqui, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz nesse cantinho aqui, tá? E depois, essa outra partezinha aqui, tá? Do tapete, eu vou fazer da mesma forma que eu acabei de fazer aqui, tá? Eu volto aqui, então, quando eu finalizar essa carreira de biquinho de acabamento, tá? Finalizando a carreira do bico de acabamento, aqui eu tenho meu último ponto, que é um ponto baixo, 3 correntinhas, puxei 2 vezes a laçada aqui para cima e finalizei. Então, aqui eu tenho o último ponto e aqui eu tenho o primeiro ponto que eu fiz dessa carreira, tá? Então, agora, ó, eu vou puxar essa alcinha que está na agulha, vou cortar o fio, vou deixar mais ou menos aqui 20 centímetros. E aqui, ó, eu tenho um ponto alto, outro ponto alto. Então, são 2 pontos altos. E eu vou colocar a agulha, ó, bem baixo dessas 2 alcinhas depois do segundo ponto alto, tá? Então, ó, dá pra ver certinho. Coloco a agulha pela parte de trás, embaixo das 2 alcinhas, pego essa alcinha aqui, coloco no ganchinho da agulha e puxo pra trás. Agora, eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessa alcinha. E aqui eu finalizo essa carreira. E agora, olha que lindo que ficou. É demais, né? E agora, nós vamos arrematar esse fio. Aqui eu coloquei o fio na agulha de tapeçaria. Aqui é o lado do avesso do tapete. Vou passar com a agulha e o fio por baixo das alcinhas dos pontos. Continuo passando por baixo das alcinhas dos pontos. Opa! Pulo a última alcinha do ponto e vou nas seguintes.
Ajeito aqui, pulo a última alcinha do ponto e vou nas alcinhas dos pontos seguintes. Dou uma ajeitadinha e aqui eu corto o fio. E o outro fio eu vou arrematar da mesma forma. Então, aqui, pessoal, o tapete já está arrematado, está prontinho para ser usado. Ficou lindo demais, né? E esse bico de acabamento deu um toque todo especial. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.